Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto. Estamos na 19ª semana do Tempo Comum e em plena Semana Nacional da Família. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne? Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, aqui nós temos, em plena Semana Nacional da Família, um tema muito polêmico, mas ao mesmo tempo muito importante para a gente ressaltar a questão do divórcio. O divórcio que foi permitido por Moisés. Mas como que era esse divórcio? O próprio nome fala, era permitido que Moisés deu essa permissão, que o homem desse uma carta, né? É como se despedisse a mulher. O próprio nome dá uma conotação de como se ela fosse propriedade dele. E não era muito diferente disso realmente. Na verdade, a mulher era considerada inferior e quase que propriedade realmente do marido. O marido que... E se o marido não quisesse, por isso que Jesus fala, foi por causa da dureza de coração de vocês que Moisés fez essa lei. Porque se ele despedisse a mulher por qualquer motivo, ela iria ficar meio que estigmatizada, né? Um estigma, um traço negativo. Isso ia ser ruim para ela. A certidão de divórcio, né? Isso ia mostrar que ela poderia seguir o seu caminho sem nenhuma preocupação, com tranquilidade, né? Por isso que Moisés deu essa certidão de divórcio. Mas na verdade, devemos, assim como o Gênesis mostra a criação do homem e da mulher se tornem uma só carne, na sua dignidade, os dois são importantes na sua dignidade. Então, um não deve se fortalecer em relação ao outro, ou ser mais forte, ou querer ser mais do que o outro, mais importante do que o outro, porque ambos são importantes, né, numa vida de família, né? Como a gente sabe que Deus, que é puramente amor, une o casal. E nesse sacramento do amor, o sacramento que demonstra exatamente o amor de Deus, é o amor de Deus que une as pessoas no sacramento do matrimônio. Então o sacramento, como sinal da graça de Deus no meio de nós, sinal da presença de Deus, ele deve realmente ser valorizado, né? Não deve ser banalizado, mas valorizado. Ainda no final, a gente ainda vê, como Jesus fala, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Aí a gente vê até uma vocação mais celibatária, uma vida consagrada, né? Que se abdicaram do casamento para o louvor a Deus, para servir a Deus com alegria. Então, vemos aí as duas vocações
de serviço, os sacramentos de serviço, que é o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. Então, que nós possamos servir ao Senhor com alegria, naquilo que nós somos chamados, dando uma resposta sincera e com fidelidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia, abençoado final de semana para todos vocês.